Olá pessoal, Minas Rural no ar, sejam bem-vindos. E hoje a gente está em clima de reconstrução, vamos mostrar o trabalho de recuperação de lavouras afetadas pelas chuvas intensas desse início de ano. Um esforço conjunto de produtores e técnicos da Emater. Vamos rever ainda a história do jovem casal de advogados que deixou a cidade para realizar o sonho de ter uma casa no campo, onde cultivam cogumelos. Também vamos rever a trajetória do veterano nessa produção, que há mais de 30 anos deixou o mundo corporativo para ser um dos pioneiros no cultivo de cogumelos aqui em Minas Gerais. E fechamos com uma receita de papiló de cogumelos. Apesar da continuidade das chuvas aqui no estado estar atrapalhando ainda o trabalho no campo, produtores e equipes da empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, a Emater, continuam no esforço de recuperar as lavouras afetadas pelas enchentes. Um levantamento realizado pela empresa sobre essas perdas no setor agropecuário aqui do estado, causadas pelas chuvas nos meses de dezembro e janeiro, aponta que ao menos 119 mil hectares de lavouras foram afetadas. A maior parte do prejuízo foi na produção de grãos e hortaliças. As chuvas dos últimos dias têm causado estragos, transtornos e prejuízos para os produtores rurais. Em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte, Sebastião Ferreira e Geraldo Camilo tiveram uma redução de aproximadamente 50% na colheita de hortaliças. Além da queda na produção, o agricultor da comunidade Farofa teve um outro transtorno. A forte enxurrada provocou o alagamento do pequeno riacho, danificou cerca de 80 covas de chuchus e derrubou o local onde Sebastião armazenava os produtos. O rio era estreitinho, o carro corria pouca água aqui, ó. Agora ficou do jeito que tá aí. Para recuperar rapidamente as parreiras de chuchu, o produtor precisa realizar alguns procedimentos, conforme explica o extensionista da Emater, Vitor Lucas. A cultura do chuchu, por exemplo, a gente vê perdas, uma baixa um pouco na produção, mas perdas de morrer plantas, né? Nesse caso, no chuchu, por exemplo, a gente não observa, mais uma caída mesmo na produção. Então é um caso de fazer uma adubação, por exemplo, e já volta rapidamente a produção, né? Há mais de 30 anos trabalhando no campo, Geraldo, também da comunidade Farol, conta que é a primeira vez que teve perdas significativas devido às chuvas constantes. Ele e o filho Francisco contabilizam os prejuízos. Com uma área de 3 hectares, a produção média era de 2.400 caixas de hortaliças por dia, e hoje não passa de 400. Mas mesmo com as dificuldades, eles têm procurado alternativas para contornar a situação. A gente tem negociado as contas que tem que pagar e tem trabalhado mais com alface, que vai trazer um período mais curto, ela dá um resultado, né, para repor a perca de outras coisas. Para minimizar, a gente está tendo que replantar tudo de novo, né? Porque a gente não tem, como vocês veem, a chuva acabou com muita coisa, aí a gente está tendo que replantar de novo para a gente ter o nosso sustento. Já o produtor agroecológico Mauro Alexandre tinha uma área plantada de 2.000 metros em Ravena, distrito de Sabará, e perdeu tudo. Mas ele continua investindo e a produção de colegas tem sido fundamental para ele manter a renda. Olha, eu tenho comprado alface fora porque eu abasteço os comércios aqui em Ravena. Então, assim, para o pessoal não ficar sem a verdura, aí eu tenho buscado fora. Aí o meu aqui mesmo que eu não pedi foi cebolinha, a salsinha. Aí eu pedi o meu alface todo, a couve eu pedi. O que a gente está fazendo a Shelley, né, ela faz as visitas, dá toda a assessoria técnica para os produtores. E o Mauro, por exemplo, esse ano é a primeira vez que ele vai estar sendo inserido, né, tanto no PA de Sabará, quanto na chamada pública da merenda escolar, que é uma maneira da gente estar garantindo, né, a venda, né, da produção que ele está iniciando novamente. Com o objetivo de auxiliar esses produtores, a Emater MG
tem desenvolvido várias ações. Então, o que a gente tem feito, até em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do município, é fazer um levantamento das perdas, né? Visitando os produtores, vendo o que foi perdido. A gente tem registrado bastante a situação das hortas, mas além disso a gente apresenta também o produtor, o crédito rural, que é uma saída de recursos aí, né? Se for necessário para ele recuperar a sua horta. E o que a gente também pode fazer, o que os produtores podem fazer, é uma análise de solo bem feita para ver se não teve nenhuma perca ali nutricional do solo, né, através de lixiviação. Concomitantemente a isso também tem o laudo de perdas também, que é oferecido ao produtor também, né, para que ele possa ter um instrumento legal de informação que possa ajudar a comprovar de fato as perdas que ele teve na lavoura. Segundo o levantamento feito pela Emater, aproximadamente 127 mil produtores tiveram perdas com as chuvas. E para tentar minimizar, Vitor dá algumas orientações. Como forma de prevenção para as próximas chuvas, né, para os próximos períodos chuvosos, a gente sempre fala com os produtores que sempre priorizar o plantio em nível, né, como no caso das folhosas que utiliza o canteiro, fazer sempre os canteiros em nível e sempre procurar manter o solo mais coberto para evitar carreamento pelas enxurradas. E a gente faz um intervalo rapidinho agora, mas continua com a gente, porque no próximo bloco vamos rever juntos a bela história do casal de advogados que deixou a cidade para realizar o sonho de ter uma casa no campo. Quem nunca pensou nisso, hein? Vamos ver juntinho daqui a pouquinho. Teve o sonho de deixar tudo para trás, dar uma guinada na vida, abandonar a jornada rígida de trabalho, sair do tumulto da cidade grande e viver no campo. Eu confesso que eu já tive. E o casal Gisele e Juliano fizeram isso em plena pandemia. Na verdade, a pandemia foi até um pontapé para concretizar esse sonho que eles vinham cultivando lá desde 2017. Ela é falante, ele mais tímido. Ela desorganizada, ele mineiro sistemático, planejador, metódico. O que poderia surgir daí? Amor. Foi numa festa de casamento de amigos em comum que eles também foram flechados. Engataram um namoro e foram descobrindo aos poucos pontos em comum. A paixão pela natureza, os esportes ao ar livre e um firme desejo de dar uma guinada na vida. Ambos advogados, belo-horizontinos, começaram a planejar a mudança. Aquela história, né, Alice? Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz. A pandemia, por incrível que pareça, acabou por acelerar a concretização do sonho. O Juliano deixou o escritório de advocacia, a Gisele finalizou os negócios que tinha na capital e entraram de cabeça na nova vida. A Casa no Campo é em Macacos, distrito de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Lugar ideal para a produção de cogumelos. Foi o que descobriram após pesquisar um pouco sobre em que produção iriam investir. Mas deixa que eles mesmos contam essa história de amor, business, entrosamento, recheada de cogumelos. Primeiro veio a história de amor. E o negócio veio só para somar. Você que conta ou eu que conto, lindinho? Eu conto do negócio. Então, o amor a gente se conheceu num casamento na Bahia, né? E aí a gente se conheceu. Aí ele me levou para escalar, veio com esse papo, vamos escalar, vamos escalar. E aí foi uma delícia, eu já gostava desse ambiente de ao ar livre, né? Tanto é que eu já morava aqui em Macacos antes. Eu trabalhava já com advocacia há quase 10 anos. E assim, embora o ambiente de trabalho fosse ótimo, no escritório que eu trabalhava, meus colegas eram super legais, os sócios e tal, eu chegava, eu odiava a segunda-feira e amava a sexta-feira, entendeu? Então eu vi que tinha alguma coisa errada e eu tinha que mudar alguma coisa na minha vida. E aí comecei a pesquisar, pensei em fazer outras coisas e tal, até que a gente se deparou com o cogumelo e assim, vamos arriscar isso aí e ver o que dá.
Porque a gente viu que o cultivo de cogumelo, para iniciar, né, ele não precisa de uma área muito grande. Então a gente tinha já uma área, mas não era grande. Então, assim, diante disso, ele se adequou bem à nossa realidade, né? Mas, como em toda história, nem tudo são flores. Todo bom personagem que se preze precisa superar alguns desafios. E no cultivo de cogumelos, não são poucos. No início foi bem traumático, porque é tudo novo, né? A gente não sabia. O cultivo de cogumelo é um cultivo bem delicado, né? Então, assim, ele precisa de uma condição ideal, de temperatura, de umidade, assim, de jeito, né? Então a gente não era dessa área rural. Então a gente teve que se adequar a isso. E cogumelo, assim, ele não tem final de semana, né? Então, quando a gente começou, era de segunda a segunda, o dia inteiro. Como o bom que a nossa estufa é dentro de casa, então o cogumelo ele desenvolve muito rápido. Então ele meio que, às vezes ele pode dobrar de tamanho num período de 24 horas ou até menos. Então, como é que do lado a gente está sempre indo na estufa, colhendo exatamente na hora que rompe ali o chapéuzinho, que é a hora que ele tá mais canudinho. E aí, com o tempo, a gente foi conseguindo administrar de modo que ele nascesse mais durante a semana e menos no final de semana. A gente ainda não tá ganhando dinheiro, aquelas pessoas que querem, vou produzir cogumelo para ganhar dinheiro. Calma, não é assim. A gente foi nisso achando que a gente ia ganhar dinheiro rápido. Não acontece isso não. Acho que como todo trabalho, né? É persistir, lutar. No início é difícil. A gente está esperando que daqui a pouco a gente vai colher os frutos. Pausa breve no romance. Eu sei que a gente adora uma história, mas mais alguém aí está curioso para saber pormenores de como se cultiva cogumelos? No caso do casal, eles cultivam o shiitake, que requer climatização especial. De forma geral, a produção de cogumelos se dá em algumas fases. A primeira é preparar o substrato, feito com resíduos de propriedades rurais, como serragem, palha de arroz, bagaço de cana. Ele pode ser feito na propriedade ou adquirido pronto, como é o caso do casal. É nesse substrato que o cogumelo vai se desenvolver. Esse aqui é o substrato que a gente cultiva o cogumelo. Ele é um composto de serragem com farelo de arroz, de milho, que é o alimento do cogumelo. Então aqui você tem o desenvolvimento do micélio, que é o fungo mesmo. Ele se desenvolve aqui dentro desse saco, que tem um filtro de ar para prevenir contaminações. E aí ele fica aqui dentro de 3 a 4 meses. Quando ele está todo marronzinho, bem craquelado assim, já está na hora de colocar para produzir. E aí a gente pode colocar para produzir de duas formas, dando um choque mecânico ou um choque térmico. O choque térmico é colocar ele em temperatura muito baixa e choque mecânico é dar uns tapas nele para ele liberar os esporos. Aqui a gente dá o choque mecânico. Quer dar o choque mecânico? Aí você bate com força mesmo. Aí a gente coloca ele na prateleira, deixa 2 dias. Depois de 2 dias a gente abre o saco, rega um pouquinho. E aí depois de 5 dias está desse jeito. Tem cogumelo aqui que já está no ponto de colheita, como esse aqui, que está com o chapéu ainda virado para baixo. Quando o cogumelo nasce, o chapéu ele fica bem coladinho no talo. Então, à medida que ele vai crescendo, ele vai abrindo. E aí a membranazinha dele se rompe. É o ponto ideal na hora de colher. Depois de colhidos, os cogumelos são embalados. Aqui na propriedade da Gisele e do Juliano, que ganhou o nome de Fazenda Musashi. Mais uma pausa para outra breve história. Musashi é o nome do maior samurai de todos os tempos. Miyamoto Musashi. Nascido no Japão em 1945, ídolo do Juliano. Lembra? O Juliano, disciplinado, metódico. Então, voltando, na Fazenda Musashi, além dos cogumelos frescos, o casal está investindo numa linha diversificada de produtos para ganhar todo tipo de cliente. A gente colhe, faz as bandejas, ou faz a conserva, ou faz o pó, ou faz o desidratado. Então a gente optou por fazer uma gama de variedade de produtos, né? Já que a gente só cultiva um tipo, de modo a atender todos os clientes. Então, olha, a pessoa não gosta da textura do cogumelo, a gente tem o pó.
Ah, eu gosto do cogumelo, mas não cozinho sempre, eu tenho desidratado. Então, assim, é o que a gente, né, buscou fazer para atender mesmo. Ah, eu gosto de cogumelo, mas não gosto de cozinhar. Tem a conserva. Ah, eu gosto de cozinhar, então tem o fresco. Ao contrário do que imaginavam inicialmente de vender para supermercados e restaurantes, hoje 95% das vendas do casal, dessa bela produção orgânica, são para o consumidor final. Eles comercializam em média 150 bandejas e 30 conservas por semana. A propaganda boca a boca, o suporte da família, amigos e a assistência técnica da Emater foram fundamentais para irem se estruturando. A estratégia foi boca a boca e divulgação de internet. A gente tem a mãe do Juliana, nossa sogra, que auxilia muito a gente nessas publicações. Se não fosse ela, nosso Instagram não ia estar do jeito que está. Não ia nem existir. Então, assim, é muito bom. A gente tem esse suporte da família, sabe? Minha mãe auxilia a fazer as conservas. Então, a gente tem a nossa sogra, a mãe dele, no caso, que auxilia no Instagram. A gente tem a Julinha, que estava aqui hoje, que é a chefe de cozinha, que ajuda a gente a elaborar os pratos. Então é bem isso mesmo, é um ajudando o outro para a gente conseguir deslanchar, né? E a ajuda da Emater também, que eu não posso deixar de falar aqui, né? Que veio aqui no início mesmo, dando as primeiras dicas, agora está ajudando a gente na divulgação. Então, muito bacana, a gente fica muito feliz com todo esse suporte que a gente está recebendo. E assim o casal da Fazenda Musashi viveu feliz para sempre. É isso, né? Você está feliz. Ele também gostava disso, de natureza. Ele que me aplicou escalada. Escalada, a gente vai escalar as pedras no meio do mato. Então, acho que tem a ver com esse ambiente aqui, né? Então, deu certo. De vez em quando a gente quer matar um ao outro, assim, mas passa. Como cogumelo que passa? Como cogumelo que passa, isso aí. História bonita, né? E tem mais. No próximo bloco a gente revê a trajetória do veterano nessa produção, que há mais de 30 anos ele deixou o mundo corporativo para ser um dos pioneiros no cultivo de cogumelo aqui em Minas Gerais. É no minutinho. Estamos de volta e a nossa prosa agora é com o produtor Ronei Bernardes Rocha, um veterano na produção de cogumelos que há mais de 30 anos ele fez uma trajetória parecida com o do casal Gisele e Juliana. Ele deixou o mundo corporativo para seguir um estilo de vida assim mais good vibes na natureza e foi um dos pioneiros na produção de cogumelos aqui em Minas Gerais. O Ronei sempre caminhou em busca de viver cada vez mais alinhado com seus valores. Ainda jovem, optou pelo vegetarianismo, praticava o budismo e a vida num mundo corporativo, competitivo, na selva de pedras, não lhe cabia mais. Foi quando decidiu que queria estar próximo da natureza, sustentar a família a partir do que cultivaria na terra. Pesquisou e chegou à produção de cogumelos. Essa guinada na vida foi há mais de 30 anos. Iniciou em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, mas na década de 90 migrou a produção para Nova Lima, município com condições de clima mais ameno e úmido, bem mais apropriado para o desenvolvimento natural dos cogumelos. Sua marca, Cogumelos do Caminhante. Quando eu optei por trabalhar, com alguma coisa ligada à terra, à agricultura mesmo, e pesquisei várias coisas. Na época, isso nos anos 80, as ofertas eram coisas todas relacionadas a abate de animais. Então tinha chinchila, tinha coelho, tinha rã, a própria piscicultura, que eram coisas que estavam se oferecendo na época. E de repente eu descobri os cogumelos. E como eu já era vegetariano na época, eu já não comia carne, e aí eu comecei a pesquisar, olha gente, interessante esse tal de cogumelo, porque o cogumelo é muito proteico, é um substituto de carne, porque contém muita proteína mesmo. E a produção, você pode fazer isso que a gente chama de fazenda urbana, que é a nossa situação aqui. A gente está numa área que ocupa uma área total de 1 hectare, mas de fato
a produção toda ocupa em torno de 400 metros quadrados do terreno. E essa história de você usar um espaço pequeno para produzir um alimento tão rico, me interessou muito. E a outra questão foi que o domínio na época era o domínio dos orientais. E eu já era budista, né? Sou budista, né? À época eu também já era, então achei muito interessante. Eu já tinha uma afinidade ideológica também, né? Com quem já dominava o cultivo. Rony começou a produção do cogumelo Paris, mas o seu cultivo exigia o uso de câmaras climatizadas, com uma demanda maior por energia. E como ele sempre caminha alinhado com a sua filosofia de vida, queria reduzir o seu impacto ambiental, ser mais sustentável. Então pesquisou mais um pouco e decidiu investir na produção orgânica de cogumelos da família dos pleurotos, que inclui shimeji branco e escuro, irataki e cogumelo salmão, que são menos exigentes. Que aí os pleurotos, né, como você mesma viu aqui, né, a gente está em uma área sombreada, então tem um microclima natural oferecido pelo lugar onde estão as casas de cultivo. Ao fundo passa o córrego do Faria, né, que também gera umidade suficiente para a produção, e a gente também adota o sistema de irrigação a partir da nascente que temos ali dentro do terreno, às margens do córrego do Faria. Desde quando o Rony começou o cultivo de cogumelos, lá na década de 80, a oferta do produto cresceu bastante, cerca de 8 vezes, mas não o suficiente para acompanhar a demanda, que ampliou mais de 15 vezes. Ou seja, ainda há muito espaço para crescer. E o Rony, generoso como não podia deixar de ser, se tornou uma referência para todos que vieram depois dele nesse negócio. E agora está ajudando a fomentar o polo de produção de cogumelos na região que compreende os municípios de Nova Lima, Rio Acima e Raposos. Numa parceria com a Emater Minas, tem disponibilizado cursos para os novos produtores e a sua fazenda acabou se tornando também um laboratório para que os outros pudessem aprender os segredos do mundo desses fungos. Com essa demanda, a Emater, há uns 2 anos atrás, né, fez essa proposta. Olha, vamos montar então um curso de cogumelos e usar a sua propriedade, a propriedade do Gustavo, né, como local para trabalho, né, para fazer as vivências e tudo mais, e a gente começou. Atualmente, Nova Lima tem 5 produtores já consolidados de cogumelos. Juntos produzem de 10 a 12 toneladas por ano. Participando das capacitações estão mais 24 produtores, também dos municípios de Rio Acima, Belo Horizonte. A expectativa é de que a produção da região nos próximos anos supere as 50 toneladas anuais. O técnico da Emater aposta na parceria e no desenvolvimento desse polo e ressalta que este cultivo é bem apropriado para agricultores familiares e propriedades de pequeno porte. É uma atividade que, né, ela tem condições de fazer desde pequenos investimentos até investimentos maiores. É claro que aí vai entrar a expertise de um profissional, né, principalmente da extensão, para poder orientar de acordo com o perfil do produtor como que ele deve iniciar. Né? Ou seja, hoje é possível você iniciar uma produção de cogumelo a nível comercial, né, com uma estufa a partir de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados no máximo. Então é com investimento super baixo. E como a gente viu lá na propriedade do Rony também, muitas das vezes com uma estrutura, né, mais simples, que depende de menos investimento. Produção sustentável, orgânica, de pequeno porte, é nesse sentido que caminha o Rony, o movimento que ele apoia e toda a produção assistida pela Emater. O projeto que a gente defende, né, é exatamente de pequenas fazendas urbanas. Então você tem um sítio de 1.000 metros quadrados, é suficiente para você ter uma estufinha ali, né? Mais uma história inspiradora, né? Mas deixa de prosa e vamos direto para a receita de hoje, que também é com cogumelo, um papiló, simples de fazer. O cogumelo é um insumo bem versátil. Então a gente pode usar ele grelhado, assado, na churrasqueira. No caso, hoje a gente vai fazer esse papiló na churrasqueira, na brasa. E é um insumo que as pessoas, assim, hoje em dia ele está mais popular, então as pessoas estão sabendo melhor manuseá-lo. É importante, pela sua textura esponjosa, é importante que a gente não lave ele. Então a gente vai usar um papel levemente umedecido, um papel toalha, e passar tirando assim, os resíduos. Às vezes vem com um pouquinho de terra. Só isso, ele já está higienizado. A gente vai fatiar
na grossura mais ou menos de um dedo, e a gente vai colocar no papiló. O shiitake é importante enfatizar que a gente tira os talos dele. O talo dele é mais fibroso, então eu costumo usar em caldos, em molhos, e aí eu vou aproveitar só essa polpa dele. Ele tem um ligeiro gosto amadeirado, assim, um sabor amadeirado. Eu fatiei ele na grossura de um dedo, e aqui o irataki eu vou só desfiar e vou colocar aqui também no papiló. Bom, aqui a gente tem esse mix de cogumelos já no papiló, então a gente vai colocar dentro desse papel laminado. Eu vou temperar com um fio de azeite. Agora eu vou entrar com um toque de pimenta do reino a gosto. E o sal a gosto. Bom, agora você pode entrar com alguma erva, que eu escolhi o manjericão. E resolvi improvisar e entrar também com os tomatinhos cerejos. Eu vou colocar algumas folhinhas de manjericão para perfumar esse cogumelo. Você pode usar alecrim, pode usar tomilho ou um mix de ervas, que fica bem interessante. E eu vou entrar aqui com os tomatinhos para dar uma adocicada. Aqui é importante a gente enfatizar que o lado do papel laminado a gente usa o lado brilhante para dentro. Ele vai trazer esse calor para o alimento e ajudar na cocção dele. Eu vou fazer uma dobradura aqui. A gente fecha bem esse papiló. E a gente vai levar na brasa por cerca de 20 minutos. A gente pode colocar direto na brasa. Bom, o nosso papiló de cogumelos está pronto. Já foi na churrasqueira por 20 minutos. Aí eu dei outras opções aqui, que a gente tem um espetinho de cogumelos. Eu temperei com sal e pimenta do reino, vou dar um toque de azeite, que pode ser servido com legumes. Aqui eu entrei com os mini pimentões e alguns tomatinhos. Pode colocar também umas ervinhas, fica bem interessante o sabor. E aqui a gente tem um hambúrguer de cogumelos. A base dele você pode usar qualquer grão ou legume. Eu entrei com grão de bico e coloquei cogumelos frescos, um pouquinho de pó de cogumelo, que a gente tem aqui, o cogumelo desidratado em pó, que dá um sabor, acentua esse sabor do shiitake. Eu vou colocar um molhinho de mostarda, mel e shoyu. Colocar também aqui uma saladinha e queijo, tomatinhos. E um queijinho para fechar. Bom, aqui então a gente tem essas 3 opções no papiló, o hambúrguer e o espetinho. E eu espero que vocês tenham gostado. Minas Rural está acabando, mas a gente continua em contato a semana inteirinha pelo www.emater.mg.gov.br. Você pode mandar a sua sugestão de matéria, de dica técnica e de receita para o minasrural@emater.mg.gov.br. Para rever o programa quando quiser, é só entrar lá no nosso canal do YouTube. E se gostar do conteúdo, eu te peço a gentileza, se inscreve no nosso canal, curte, compartilhe, deixa lá seu comentário que a gente quer saber o que vocês estão achando, assim a gente consegue produzir sempre em conexão. Tchau, tchau!